quão especial é a época de colheita nas regiões agrícolas americanas. Inúmeros tipos de produtos agrícolas ricos. As máquinas colheitadeiras trabalham sem parar nos campos. Neste momento, observamos os agricultores americanos colherem milhões de toneladas de produtos agrícolas para a colheita de 2024. Primeiro, vamos explorar os campos de alho. Esta é uma cultura com demanda de mercado estável e também fácil de cultivar em larga escala. Solo rico e bem drenado é praticamente tudo o que as plantas de alho desejam. Devido à tolerância do alho às baixas temperaturas do inverno e à sua necessidade de temperaturas quentes entre 20 degrees e 38 degrees no verão, as plantas de alho são adequadas para cultivo em climas temperados. Califórnia e Texas são dois dos mais importantes estados produtores de alho. Quando as plantas de alho se desenvolvem em pequenos bulbos, cerca de um mês antes de as plantas de alho estarem totalmente maduras, alguns agricultores colhem alho jovem. Este é um delicioso prato sazonal. O processo de formação do bulbo do alho depende da duração do dia e é desencadeado por 12 horas de luz solar por dia. Normalmente, as variedades de alho precisam de 9 a 10 meses para se desenvolverem e amadurecerem. No entanto, existem variedades de estação curta que só precisam de cerca de 5 a 6 meses para serem colhidas. A temporada de colheita do alho vai do final de junho a agosto. Os agricultores começam a colheita quando as copas começam a amarelar e a cair, mas antes de estarem completamente secas. Os agricultores deixam os tubérculos no solo por algumas semanas depois que as pontas ficam marrons e depois os desenterram em meados de junho. Para colher grandes quantidades de alho, os agricultores precisam utilizar colheitadeiras mecânicas. Durante a colheita, um prato agitador especializado sacode os bulbos de alho para remover a sujeira, seguido do corte dos caules. A esteira transportadora levará os bulbos de alho até o container da colheitadeira. Quando os agricultores deixam o alho secar completamente no campo, a colheita fica mais fácil e mais fácil de armazenar. Depois que as raízes e a casca do alho secarem, os agricultores não precisam lavar o alho. Em vez disso, cortarão as raízes e limparão a sujeira. O alho é armazenado em local fresco. A temperatura ideal é entre 13 e 14 degrees. Mais de 30 estados dos EUOSA cultivam melancias, com a colheita começando na costa leste e estendendo-se para oeste e norte por todo o país durante meses. A alta temporada varia um pouco dependendo da região. Para a maioria das regiões dos Estados Unidos, as melancias são melhores de maio a setembro. O tempo de colheita da melancia varia de 100 a 120 dias, dependendo da região e do tipo de melancia. Flórida, Geórgia e Califórnia são os principais estados produtores de melancia nos EUA. A colheita total desses 3 estados é de cerca de 2,9 bilhões de libras de melancia por ano. Quando você vê a pele iluminar, as manchas brancas da melancia ficam amarelas. Além disso, quando você bate em uma melancia, ela faz um barulho alto. Os melões ficam agora mais claros e as folhas secam. Todos esses são sinais de que estão prontos para serem colhidos. As melancias serão cortadas manualmente com ferramentas afiadas. O cortador deve ter muito cuidado para não arranhar ou arranhar a fruta. Para evitar arranhões e apodrecimento na pele, a colheita da melancia ocorre apenas em tempo seco. Após a colheita, os agricultores viram o fundo para baixo para que a melancia não sofra queimaduras solares. A maioria dos campos de melancia são colhidos 2 vezes durante a temporada. Em média, cada planta de melancia terá de 2 a 3 frutos colhidos. Um grupo de trabalhadores vai em frente e corta as melancias das vinhas, depois vira-as para indicar que estão prontas. Nesse momento, outro grupo de trabalhadores foi buscar nas costas as melancias cortadas. Eles se combinam para formar uma linha de transporte de melancia e depois as carregam em caminhões para embalá-las. Para levar as melancias com segurança aos locais de armazenamento,
os agricultores colocam-nas cuidadosamente em caminhões forrados com tecido macio e forrados com feno ou palha no fundo. Controle a temperatura de 10 a 16 Celsius para manter as melancias na mais alta qualidade e prolongar a vida útil. A cana-de-açúcar é cultivada nos estados do Texas, Louisiana e Flórida. Destes, cerca de 50% do açúcar de cana produzido nos Estados Unidos vem da Flórida, respondendo por cerca de 20% do açúcar total consumido no país. A indústria açucareira da Flórida tem uma receita anual de mais de 800 milhões de dólares e um valor econômico total de mais de 2 bilhões de dólares. As plantas maduras de cana-de-açúcar crescem até 3 metros de altura. Os agricultores utilizam máquinas mecânicas para colher a cana-de-açúcar no período de setembro a janeiro. A colheita com máquinas mecanizadas ajuda os agricultores a reduzir o tempo médio de colheita de 32 horas para apenas 6 a 12 horas. Este aumento na eficiência da colheita leva a rendimentos mais elevados e maiores lucros para as explorações agrícolas. Normalmente, os agricultores colhem uma safra de cana-de-açúcar a cada 3 a 5 anos. O sul da Louisiana recebe uma média de 68 polegadas de chuva por ano, criando condições adversas, mas a colheita da cana-de-açúcar ocorre com chuva ou sol. Os campos de cana-de-açúcar costumam ser lamacentos, exigindo que as colheitadeiras sejam montadas em esteiras em vez de rodas que podem ficar presas na lama. A colhedora se movimenta pelos canaviais. Após o corte da cana, os braços giratórios separarão as folhas do caule da cana. Continue movendo os talos de cana através dos cortadores para cortá-los em pedaços menores. Quando os carrinhos de colheita ficam cheios, eles são transferidos para os caminhões. As folhas da cana-de-açúcar são empurradas de volta para o campo, onde atuam como fertilizante. A colhedora de cana pode cortar até 60 toneladas por hora. Os avanços científicos ajudam a desenvolver a escala e a produtividade da indústria canavieira. Até agora, estima-se que a produção de cana-de-açúcar dos Estados Unidos em 2024 atinja 3.690 milhões de toneladas. Além da produção de cana-de-açúcar, cada safra de cereja nos Estados Unidos produz 245 mil toneladas. A época de colheita geralmente dura de maio a julho de cada ano e não pode demorar muito. Quando as cerejas são redondas, vermelhas escuras e lisas, este é um sinal de que estão prontos para a colheita. Os agricultores priorizarão a colheita uniforme de frutos maduros, um galho de cada vez na árvore. Eles continuaram colhendo cada árvore até que os campos de cerejeiras acabassem. Assim que o saco estiver cheio, o agricultor deitará as cerejas no caixote e recolherá os ramos e folhas. A colheita da cereja é bastante simples, mas requer cuidado e delicadeza. Normalmente, as fazendas nos Esbrosioa precisam de cerca de 80 a 120 trabalhadores, e a colheita leva cerca de um mês. Os trabalhadores começaram a colher às 5 da manhã e continuaram trabalhando até ficar muito quente. As cerejas são colocadas em grandes caixas que podem conter 350 quilos de frutas. Em um dia, eles vão encher 200 barris. O resfriamento com água é uma etapa importante que ajuda a garantir que a qualidade das cerejas permaneça alta. As instalações de processamento resfriam as cerejas com hidrogênio, que é embebido em água fria para diminuir a temperatura interna. Porque se as cerejas não forem mantidas frias, começarão a perder a firmeza e a qualidade geral muito rapidamente. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de mirtilo, com uma produção média de cerca de 700 milhões de libras de frutas por ano. Mirtilos crescem em todos os Estados Unidos. Existem mais de 26 estados que produzem mirtilos comercialmente. Os mirtilos podem ser plantados na primavera ou no final do outono. Em climas mais quentes, a temporada do mirtilo pode começar em março e durar até maio. A área de produção de mirtilo nos Estados Unidos está se expandindo.
Os produtores comerciais de mirtilo usam colheitadeiras mecânicas para colher mirtilos para o mercado nacional de mirtilos frescos. Antes de utilizar uma colheitadeira, os agricultores precisam considerar alguns planos razoáveis, especialmente a configuração do sulco. As plantas de mirtilo têm uma copa estreita que ajuda a reduzir as perdas acima do solo durante a colheita. Portanto, os agricultores fazem a distância entre as fileiras de pelo menos 9 a 10 pés. Além disso, deve haver um mínimo de 30 pés de espaço livre no final de cada linha para permitir a rotação do equipamento de colheita. A Southwest Georgia Farm é uma das primeiras fazendas no Zeerzeke-de-Ruhr a usar a nova tecnologia de colheita de mirtilo da Holanda. O tipo mais comum de colheitadeira é a colheitadeira entre fileiras. Este tipo de máquina é popular porque pode colher altos rendimentos de frutas, atingindo uma taxa de colheita superior a 98% para mirtilos maduros. Enquanto isso, certifique-se de manusear os mirtilos com cuidado para evitar qualquer dano. Ao mesmo tempo, não exige muita mão de obra, minimizando os custos de colheita. Nos campos e florestas verdes do Japão, os agricultores produzem produtos agrícolas valiosos. A sua criatividade e perseverança não só proporcionam colheitas abundantes, mas também contribuem para aumentar o valor dos produtos agrícolas japoneses no mercado internacional. Vamos explorar como os agricultores japoneses colhem milhares de toneladas de produtos agrícolas. Udo é uma planta selvagem comestível, nativa de várias regiões do Japão. É utilizado como prato primaveril desde a antiguidade. Udo é dividido em Yama-udo e Nanka-udo. Ambos crescem desde o início da primavera até cerca de abril. No entanto, a aparência é contraditória. Yama-udo é verde e parece selvagem, enquanto Nanka-udo é branco. Essas diferenças na aparência estão correlacionadas com o ambiente em que crescem. Yama-udo consiste em hastes grossas, carnudas e verticais, com comprimento médio de 60 a 90 centímetros e diâmetro de 2 a 5 centímetros. Apesar de sua capacidade de atingir tamanhos grandes, o Yama-udo ainda é colhido sazonalmente devido aos seus caules jovens e tenros. Enquanto isso, o Nanka-udo é cultivado através do método de agricultura suavizante, que os protege da luz solar. Após 30 a 40 dias, o udo é colhido quando atinge cerca de 70 centímetros de altura. A alta temporada de colheita é geralmente de dezembro a abril. Como a área plantada com árvores udo tem apenas cerca de 1 metro de altura, a colheita subterrânea é muito difícil. Como o seu trabalho exige agachamento constante, muitos agricultores sofrem de problemas nas pernas e nas costas. Os agricultores cortaram cuidadosamente o udo e embrulharam-no para retirá-lo do túnel. Outra pessoa esperava no chão para levantar a caixa de madeira. O tempo é importante após a colheita porque o udo ficará verde rapidamente quando exposto à luz solar. Portanto, os agricultores passaram gradualmente a cultivar e colher dentro de casa para que o udo fosse menos afetado pelo clima. A indústria crescente de udo em Tachikawa rapidamente se tornou muito popular e alcançou altos rendimentos de cerca de 450 toneladas por ano. O sabor do udo muda a imagem dos vegetais silvestres. As pessoas muitas vezes se preocupam com o sabor amargo dos vegetais silvestres, mas para o udo pode até ser comido cru. Quando você morde um pedaço de udo recém-colhido, ele emite um som crocante e uma leve doçura se espalha pela boca. O sabor fresco e refrescante perdura depois. É por isso que esta planta se tornou a especialidade de Tachikawa. Agora vamos visitar o Lago Kasumigaura, o segundo maior lago do Japão, orgulhoso de ter a maior produção de raiz de lótus do Japão. A terra ao longo do lago é fértil e tem água abundante para ajudar as raízes de lótus a prosperarem. As raízes de lótus ao redor do lago Kasumigaura são colhidas de julho a março. Todos os anos, na época da colheita,
Todos os caules e folhas de lótus acima da água do lago são cortados para evitar que o lótus cresça ainda mais. As raízes do lótus crescem no subsolo, dormentes na lama e gradualmente acumulam amido do verão ao inverno. Isso significa que as raízes de lótus colhidas na mesma área do lago podem ter sabores diferentes, dependendo da época da colheita. As raízes jovens de lótus do verão terão um sabor tão doce quanto as peras. Os agricultores continuam a colher até maio, quando a raiz de lótus se torna mais flexível à medida que o teor de açúcar se transforma em amido. A lama dificultava a viagem e encontrar raízes de lótus certamente não era uma tarefa fácil. Os agricultores disseram que é preciso paciência e boa técnica para extrair toda a raiz de lótus. Como as raízes de lótus podem não crescer diretamente no solo, os agricultores devem ser delicados e não quebrá-las para poderem vendê-las a um bom preço. Em média, cada quilograma de raiz de lótus custa cerca de 2,8 dólares. O campo de lótus tem cerca de 50 a 60 centímetros de profundidade. Os agricultores tiveram que se ajoelhar na água até ao peito, enquanto cavavam na lama para encontrar raízes de lótus. Eles usam jatos de água para procurar manualmente as raízes de lótus e passam várias vezes pelo processo de lavagem. Essa também é uma forma de evitar que a casca da raiz de lótus seja danificada. As raízes de lótus transportadas sob esses cuidadosos processos não são apenas deliciosas, sua brancura e aparência também agregam valor. Depois de transportadas para a unidade de processamento, as raízes de lótus são cortadas e enlatadas uma a uma. Na Rincon Sankyodai, as raízes de lótus são colhidas e enviadas 2 dias após o recebimento dos pedidos dos agricultores. Além da raiz de lótus, o Japão também é o país com os cogumelos mais deliciosos. Você já viu milhões de cogumelos shiitake crescendo na floresta? Os agricultores selecionam cuidadosamente carvalhos com cerca de 10 a 20 centímetros de diâmetro, criando condições ideais de crescimento para os cogumelos shiitake iniciarem o seu processo de crescimento. A madeira de carvalho é cuidadosamente empilhada e depois levada para a área de cultivo de cogumelos shiitake. Em seguida, os agricultores farão pequenos furos na madeira para implantar embriões de cogumelo shiitake. Esses furos são feitos com cerca de 10 a 15 centímetros de distância, dependendo do tamanho dos cogumelos shiitake. O embrião de cogumelo é implantado no buraco, usando uma ferramenta especial para garantir que o embrião de shiitake seja implantado na posição e profundidade corretas. Cada tora produzirá 2 a 4 vezes mais cogumelos shiitake, dependendo do tamanho do buraco e das condições climáticas. Depois que os embriões do cogumelo shiitake são transplantados para as toras, eles são colocados em posições adequadas para aguardar o crescimento dos cogumelos shiitake para garantir a colheita. Os japoneses costumam ir para a floresta e colher cada árvore manualmente. A colheita é feita manualmente, com os agricultores retirando cuidadosamente os cogumelos shiitake dos troncos. Eles usam cestos plásticos para armazenar produtos acabados. Quando cheios, irão para o local onde os cogumelos são armazenados e conservados para evitar danos. O lento processo de crescimento e o habitat natural dos cogumelos shiitake conferem-lhes uma textura densa, sabor rico e valor nutricional. O cultivo de cogumelos shiitake selvagens oferece oportunidades econômicas para as comunidades locais no Japão. Nas províncias do sul do Japão, os cogumelos shiitake são os mais cultivados no país, representando 50 a 55% da produção total, a um preço relativamente elevado. Todos os anos, apenas uma quantidade limitada de cogumelos shiitake naturais pode ser colhida. É por isso que os cogumelos shiitake frescos têm um preço elevado, enquanto os cogumelos shiitake secos exportados são ainda mais caros. Ao chegar à fábrica de secagem, os cogumelos shiitake são inspecionados novamente para remover plantas inadequadas. Em seguida, remova os resíduos de terra e organize-os uniformemente.
O processo de secagem ocorre sob rigoroso controle, incluindo temperatura e tempo adequados para retirar a água dos cogumelos. Ao mesmo tempo, ainda mantém sabor e nutrientes. Além dos deliciosos cogumelos shiitake, o Japão também é famoso pelos cogumelos lingzi. Este cogumelo é utilizado há milhares de anos na medicina tradicional para tratar a saúde. Depois de derrubada a árvore, a tora descansou por 2 semanas antes de ser perfurada. Uma tora pode suportar o crescimento de 15 cogumelos Ganoderma. Os troncos foram inoculados com cogumelos Ganoderma e enterrados no subsolo. Os agricultores demoram muito para concluir todo o processo de cultivo e criação dos cogumelos Ganoderma. Demora 9 meses até que você possa ver os cogumelos Ganoderma. Mas depois de alguns meses, quando o cogumelo lingzi estiver totalmente desenvolvido, ele poderá ser colhido e processado de muitas maneiras diferentes. Quer saber o que o torna diferente dos milhões de outros cogumelos que crescem na floresta? A magia do Ganoderma lingzi vem dos compostos trancados dentro de suas paredes celulares. Comparados aos cogumelos shiitake, os cogumelos Ganoderma têm uma taxa de crescimento mais lenta. Os agricultores têm que esperar 75 a 90 dias para colher. Curiosamente, o rendimento é proporcional a cada 1 polegada de diâmetro da árvore. Por exemplo, um tronco de 15 centímetros de diâmetro produzirá cogumelos reishi em cerca de 6 anos. Isso significa que toras de maior diâmetro demorarão mais para esperar até a primeira colheita. À medida que o cogumelo lingzi amadurece, ele começa a ficar marrom avermelhado e os esporos caem da tampa. Os cogumelos Ganoderma maduros têm de 2,5 a 10 centímetros de espessura. Quando os agricultores colhem cogumelos Ganoderma, eles tendem a escolher cogumelos Ganoderma com barriga branca. Porque quando colhidos tardiamente, se ficarem acastanhados, já começaram a se decompor. A colheita é feita segurando a raiz com uma das mãos e puxando-a com a outra. Após a lavagem com água, os cogumelos Ganoderma serão secos a temperaturas inferiores a 50 graus Celsius,